Neste vídeo eu vou fazer uma análise das 10 principais oportunidades do mercado Forex de 5 a 9 de agosto. Meu nome é Diógenes, é um grande prazer poder fazer esse vídeo para você. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, porque eu faço vídeo todos os dias a respeito do mercado financeiro, trazendo dicas, análises a respeito do mercado que podem te ajudar a dar o próximo passo como trader. Eu opero principalmente o mercado Forex, opero também outros ativos, ações, índices, mas principalmente no dia a dia, day trade, principalmente Forex. Ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo a minha própria metodologia, baseada em elementos que eu fui percebendo ao longo do tempo, e isso me possibilitou criar diversos indicadores e ferramentas da análise técnica, assim como robôs de operações automáticas e semiautomáticas. Então, se você está aqui no canal, se você ainda não está inscrito, se inscreve que é muito importante. Vamos para a tela que eu vou te mostrar aquilo que eu vejo como os pares que estão em regiões mais interessantes e que podem gerar oportunidades ao longo dessa semana. Uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Qualquer vídeo que você vê na internet, você deve comparar com o teu próprio plano de trading. Você deve comparar com a tua forma de analisar. Não siga cegamente ninguém. Muito pelo contrário, faça os testes, faça o levantamento de dados estatísticos para que você saiba exatamente o que você está fazendo, baseado em números, baseado em evidência. Então, essa análise que eu vou fazer aqui não deve ser interpretada como um sinal de compra ou de venda, mas sim como um método de localização e possível direção para a semana de 5 a 9 de agosto, e aí você compara com o teu próprio plano de trading, tá bom? Vamos para a tela, vou te mostrar aqui primeiramente a Aldecad. Está em uma região bastante interessante, a gente consegue observar a estrutura de alta que ele começou a montar nos últimos dias. A gente pode observar esse movimento de alta desde setembro do ano passado, uma retração mais fraca, região do 61,8, nem precisa medir com Fibonacci, a gente consegue ver por aqui, e depois ele entrou nesse movimento de alta, um movimento um pouco lento, eu diria, tá? Poderia ter sido um movimento um pouco mais rápido, e agora fez uma retração, que trouxe o Aldecad até esta região por aqui. Se nós medirmos este movimento com Fibonacci, a gente podemos medir, né, desde esse ponto até aqui, próximo da região do 61,8. Lembrando uma coisa, pessoal, que suporte e resistência não são números exatos, tá? Mas muito mais do que números exatos, podemos pensar em suporte e resistência como regiões de preço, onde acaba despertando o interesse de compradores e vendedores, e não é exato, tá? Então eu vejo suporte e resistência exatamente como uma zona desse formato, ok? Então a Aldecad fez esse movimento de alta, rompeu a máxima anterior, que inclusive havia sido região de resistência por aqui, e aqui funcionando como possível suporte. Ao longo dessa semana, de 5 a 9 de agosto, eu esperaria pela formação de tendência de alta, por exemplo, no gráfico de 1 hora. Se nós olharmos aqui também, o Aldecad está na fase 3 do movimento de queda pelo meu indicador Trend Cycle, tá? Então ele mostra o ciclo dessa tendência. Se ele romper para cima, fazer uma retração, esta região pode ser compra interessante no Aldecad para a semana que vem. Próximo ao DJPY. Aqui eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Esse aqui é o meu indicador zona extrema, tá? E ele mostra para mim quando o preço pode estar em uma região de canseira, por ele ter feito um movimento direcional sem retração. A essência por trás do indicador da zona extrema é que o mercado ele possui uma natureza cíclica. Isso quer dizer que compradores e vendedores estarão constantemente alternando a força. Então, quando o mercado faz um movimento muito direcional, com alta volatilidade para um dos lados, e ele chega nessa zona extrema, basicamente eu desenvolvi esse conceito de zona extrema a partir de um estudo muito extenso em cima de volatilidade. Quando ele chega na zona extrema, essa tende a ser uma região de possível retração um pouco mais forte. Foi exatamente o que aconteceu aqui no ALDJPY agora, tá? Chegou na fase 4, que é a última fase da tendência, junto com a zona extrema. Esse tipo de sinal, quando acontece a união da fase 4 desse indicador com a zona extrema, não é muito comum de acontecer no gráfico diário, tá? E aconteceu exatamente aqui com o engolfo. Enfim, o mercado já caiu aí mais de 1000 pips e tem chance de continuar caindo, tá? Eu queria apenas te mostrar aqui no caso do ALDJPY, eu acho que essa tendência está bastante forte. Pode ser que ele faça uma retração, mas nesse momento o que está direcionando o mercado não é exatamente análise técnica, então eu tomaria um pouco de cuidado com os pares com o Yen. Ao DNZD,
chegou em uma região de resistência importante pelo gráfico diário. Eu acho que até fiz um vídeo alguns dias atrás sobre a AUDNZD. Tá? Uma região de resistência bem marcada por aqui, falso rompimento e entrou em estrutura, em movimento de baixa agora ao longo dessa semana. O que eu esperaria? O AUDNZD ele está lateralizado desde 2018, 2019, tá? Uma lateralização sobe um pouco, não consegue definir muito, basicamente porque a economia dos dois países, Austrália e Nova Zelândia, guardam similaridades importantes. Então, a moeda deles acaba ficando, de forma geral, bastante pareada. Tá? Pouco movimento de alta, pouco movimento de baixa aqui, não é muita coisa. O que eu esperaria? Considerando que ele tocou em uma região de resistência importante, eu olharia para o gráfico de 1 hora, principalmente, e aguardaria que ele fizesse uma retração desse movimento, talvez até esse nível. Até o gráfico de 2 horas ou o gráfico de 4 horas vai nos dar essa visão. Tá? Podemos medir aqui com o Fibonacci esse movimento de queda e aguardar que ele volte talvez até uma região dos 50%. Olha os 50%, que bonitinho que está aqui. Ó. Então, talvez uma retração até os 50% pode dar uma venda para mais movimento de queda. Euro GBP acabou de iniciar não, né? Começou o rompimento faz algum tempo do ponto de suporte e agora voltou para testar. Eu prestaria muita atenção no Euro GBP com relação a esse nível de suporte pelo gráfico diário. Tá? É um nível bastante baixo, eu diria, tem chance de subir, mas a forma como o mercado se comportar ao longo da semana que vem ao redor desse nível pode definir a direção do Euro GBP. Seja rompendo e continuando ou caindo. Tá? Outro par que eu estou prestando atenção é o Euro NZD, que ele acabou de tocar em uma região de resistência importante pelo gráfico diário. Aqui resistência e aqui resistência de novo. Aqui tem que tomar cuidado, porque apesar de ele ter tocado na região de resistência, que a gente pode observar pelo gráfico diário, ele não... o mercado subiu bastante nessa sexta-feira, né? E temos uma estrutura de alta. Se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, a gente consegue observar essa estrutura de alta. Minha opinião aí é que essa retração foi pequena, então ele teria talvez, né, que voltar um pouco mais, mas eu tomaria cuidado. Eu queria chamar a sua atenção principalmente para esta região de resistência, que é uma região bastante importante para o Euro NZD. Próximo, Euro USD. Está lateralizado, isso aqui é o par mais negociado de todos. Né? Euro USD temos uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta que passa por aqui, congestionado, e esse candle agora com o Non-Farm Payroll, os dados, a criação de emprego nos Estados Unidos veio menor do que o esperado, tá? E por isso o dólar se desvalorizou bastante e deu esse candle muito grande aqui. Se essa força se mantiver, é possível que ao longo dessa semana, de 5 a 8, eu marcaria uma Fibonacci aqui, ó, nesse movimento de alta como um todo, esperaria talvez por uma retração até um nível de 38,2%, 50%, e nesta região, pelo gráfico de 1 hora, marcando o Fibonacci nesse movimento de alta, nesta região, eu procuraria por algum indício de possível compra, ok? Considerando que temos elementos macroeconômicos. Uma coisa que me desagrada um pouco é o fato dele estar dentro de um triângulo, tá? Então isso me deixa um pouco de pé atrás. GBP USD, eu fiz uma análise alguns dias atrás, que ele estava em uma região de suporte, esse ponto aqui é uma região de suporte. Depois disso, o mercado caiu, né? E hoje ele subiu, voltou um pouco. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, e é por isso que eu parei de usar stop loss na tela, tá? Eu passei a utilizar stop loss por tempo ou por evento, é que às vezes a gente faz uma análise certa, mas o mercado vibra demais. Ele vibra, ele balança. E nesse balançar do mercado, ele acaba muitas vezes derrubando a gente de operações que poderiam ser operações positivas. Então eu, por exemplo, a minha metodologia, eu não tenho stop loss na tela. Okay? Eu tenho outras formas de gerenciamento de risco. Isso não quer dizer que eu não vou fechar a operação, beleza? Isso é furada, não funciona, não vai nessa não. Mas no caso do GBP-USD, ele fez um movimento de alta importante, fez uma retração mais fraca, deu uma certa ignição. Eu prestaria atenção no GBP-USD para a semana de 5 a 8 a 9 de agosto, eu prestaria atenção para níveis, ou caso o preço conseguir ultrapassar, eu diria que para cima da casa aí de 1,2850. Se ele conseguir passar para cima desse nível, pode ser que ele ganhe um pouco de força para subir um pouco mais. Próximo, NZD-USD. Acabou de tocar em uma região de suporte importante pelo gráfico diário.
ponto de suporte por aqui, ponto de suporte por aqui. Fez um movimento de ignição, eu diria até bacana, entre terça, quarta, quinta e sexta, né? Se a gente afastar um pouco o gráfico, a gente vai ver que ele caiu bastante. E essa aqui é a região de mínima mais baixa do NZD-USD pelo gráfico diário. E essa é uma região de suporte importante. Então, eu prestaria atenção principalmente nessa estrutura de alta que ele começa a querer montar. Se a gente olhar pelo gráfico de 1 hora, a gente vai ver como ele chegou na fase 4 de baixa, que é uma fase característica por exaustão dos compradores e que pode dar origem ao movimento de alta. Então ele fez esse movimento de alta, esperaria uma retração talvez para um nível como esse, para pensar em possível compra no NZD-USD. Próximo, o USD-CAD. Está em uma região de resistência importante pelo gráfico diário, com sinal de possível exaustão. Agora, eu diria que a região mais importante do USD-CAD é esse nível que ele está agora, por volta de 1,39, mais ou menos, tá? Região de resistência aqui, resistência e resistência por aqui. Se ele conseguir romper para cima disso aqui com força, ele tem chance de buscar a próxima máxima lá em cima. É uma possibilidade, eu diria que um pouco remota, né? Porque está bem distante, mas ainda assim tem chance. Por quê? Veja bem, o que está acontecendo com o mercado? Ele fez o movimento, podemos dizer que o mercado está descansado, né? Mais ou menos descansado no USD-CAD. Então ele fez um movimento de alta e passou um bom tempo parado, congestionado. Linha de tendência de baixa e ponto de suporte. O mercado começou esse movimento de alta agora e esse movimento é relativamente novo. Então, se semana que vem ele conseguir fazer um candle forte, bonitão, para cima dessa resistência, eu diria para você tomar cuidado para não querer operar contra, operar vendido, tá? Porque isso pode causar problemas. Qual que seria um padrão, uma coisa bacana de se fazer? Cara, se ele romper forte para cima, esperar talvez um retorno para cá e a partir daqui pensar em possível oportunidades de compra, tá? Ou aguardar que ele faça um padrão até no próprio gráfico de 1 hora, dá para a gente ver, ele fazer um padrão de inversão de tendência. Ó, o gráfico de 1 hora está na fase 4 de alta, tá? Ó, fase 4 de alta por aqui. Então, se ele romper, eu diria que se romper essa linha de tendência de alta, mais ou menos por aqui, pode ser interessante para a gente pensar em uma possível venda inicial para uma queda no USD-CAD. E por último, mas não menos importante, GBP-JPY, apenas te mostrar, aconteceu algo parecido com o ALDR-JPY. Ele chegou na zona extrema do movimento de alta na fase 4. Isso aqui é uma confluência de fatores muito, muito poderosa, muito legal. Quando acontece no gráfico diário, isso aumenta muito a probabilidade de ser uma operação vencedora. Tá? Fase 4, que é a última fase, né? Basicamente esse indicador aqui, ele faz uma leitura da idade da tendência. Ok? E eu dividi a tendência em 4 fases. Fase 1, ignição. Fase 2, manutenção da tendência. Fase 3, possível canseira. Fase 4 é a última fase de uma tendência. Então ele chegou aqui na fase 4 e quando ele chegou na fase 4, também tocou na zona extrema, que é esse outro indicador. Deu o engolfo e aí o resto vocês já estão vendo por aí. Eu tomaria cuidado em operações que envolvem o ien, porque existem elementos macroeconômicos importantes que estão direcionando, como por exemplo, uma mudança na postura macroeconômica do Banco do Japão frente ao ien. E isso pode causar retração, queda mais forte. Então tome cuidado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou te trazendo um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então deixa o seu like, se inscreve nesse canal, deixa seu comentário se você concorda, se não concorda, enfim, com esses vídeos. E uma coisa muito importante, deixa para mim qual é o tema que você gostaria de que eu falasse nos próximos dias. Eu vou pegar o seu comentário e vou fazer um vídeo a respeito do seu tema. Beleza? Um forte abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.